Chegando no finalzinho de outubro, e aí é o momento que a gente vai viajar para um outro país latino-americano e conhecer um pouquinho mais da literatura de lá. Até que foi um bônus viajar para o Peru e acabar conhecendo a Guatemala. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Marcela Bonfim do Te Indico Todo Dia e óbvio que a gente não poderia deixar de trazer mais um autor, mais um livro da América Latina e a gente vai conhecer ele agora. E é por isso que no Desafio Literário América Latina de hoje a gente vai falar de um escritor peruano e foi pra lá que a gente viajou para conhecer ele e um pouco mais sobre Tempos Ásperos. Antes de tudo, vamos conhecer um pouquinho desse autor chamado Mário Vargas Llosa. Bom, o Mário Vargas Llosa já foi um jornalista, um professor universitário, um escritor e político peruano, que nasceu lá no dia 22 de março de 1936 e que veio a falecer no dia 13 de abril desse ano. Mas hoje a gente está aqui para falar desse romance que venceu o Prêmio Nobel de Literatura e é um dos livros mais primorosos desse autor. Então, sobre o que se trata esse livro aqui? Tempos Ásperos vai contar um pouquinho da história do golpe de Estado que derrubou o governo de Jacob Arbenz lá na Guatemala. Aqui nesse livro ele vai também expor como esse golpe foi orquestrado através da CIA e também financiado por empresas corporativas e o interesse financeiro que surgiu ali para derrubar o governo. E essa história de conspiração internacional durante a Guerra Fria é o que vai nos mover do início ao fim do livro a descobrir ali tudo que vai acontecer no meio de personagens fictícios e reais. Ler esse livro aqui é interessante porque ele, acima de tudo, é um relato histórico. E falar sobre esse golpe que mudou o destino de várias pessoas e mudou o destino da Guatemala nos parece ser muito forte, e de fato é. E aqui a gente viaja no tempo, volta para 1950 e acompanha todo esse golpe, como foi feito, como foi orquestrado e como ele acabou mudando também a história da América Latina. E é interessante porque o autor, acima de tudo, vai misturar esse relato, né, de fato verdadeiro, com a ficção. É interessante porque já deu para perceber que durante os livros lidos do Desafio América Latina, quando a gente tem aqui, por exemplo, a Isabel Allende ou Garcia Marques, a gente observa que muito é construído através desse histórico, né, social, cultural, mas também político. E aqui nesse livro isso também se faz presente quando a gente volta para o passado, mas ele não é, óbvio, um livro sobre o passado, porque acaba sendo também um livro muito atual, da mesma forma que a gente acabou encontrando nos outros livros que eu trouxe aqui. O autor, acima de tudo, vai acabar montando esse panorama muito mais preciso do momento em que tudo aconteceu e ele vai lá no fundo de uma forma muito intensa para a gente conhecer um pouco mais da região e daquelas vidas que foram modificadas ali. Porque durante a passagem de um capítulo para o outro, a gente acaba observando uma alternância de vozes e também de perspectivas, quando ele traz pra gente aquilo que é muito mais histórico e a gente acaba encontrando outros personagens dialogando ali sobre o momento, sobre o futuro, sobre o presente e tudo que tá acontecendo na história. E se você tá gostando desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, salvar ou compartilhar pra gente trazer cada vez mais livros de autores da América Latina por aqui. E é interessante porque o autor vai trazer vários temas aqui nesse livro pra gente. Ele vai falar sobre as ambições, perspectivas de vida, medo, questões políticas, sociais e culturais. E isso aqui é tão carregado e a gente consegue perceber do início do livro quando a gente começa a ler, porque ele vai trazer muito pra gente também a questão de uma perspectiva, né, pelo destino e por tudo o que pode vir ou não acontecer. Que ler esse livro aqui mostra muito pra gente como muitas coisas podem ser frágeis e principalmente na questão da política, porque mostra que é uma narrativa extremamente complexa, mas também extremamente frágil, em que tudo pode ser modificado do dia pra noite, em questão de minutos, segundos, e é muito visível aqui como fica claro pelo autor e de fato é algo muito forte e a gente consegue observar a presença ali, né, do autor dentro do livro, porque é muito carregado também, um pouco de opiniões, né, e isso é muito forte e eu acho que é uma coisa que marca a gente durante a leitura do livro. É interessante porque eu acho que esse livro aqui, ele sai um pouco desse gênero só de política e vai até pro thriller histórico e político da coisa, porque é uma narrativa muito tensa e muito intensa, em que você fica muito aflito com o que pode vir ou não acontecer e mistura assim um pouco desse thriller, né, dessa coisa assim, mais desse suspense.
Enfim, de uma certa forma, é isso. O autor consegue trazer pra gente de uma forma muito forte tudo o que acontece naquele ambiente, naquela situação, por meio de personagens que são reais e ao mesmo tempo não são reais. Ele traz pra gente a ficção de uma forma bem leve e quase passa despercebida pra gente, e parece que de fato ele tá falando ali de coisas que aconteceram 100% na história. Bom, pessoal, e de certa forma é isso. O Mário Vargas Llosa é um autor primoroso, ele merece todo o reconhecimento, mereceu esse Nobel de Literatura, que é de fato algo que muda a carreira de um escritor e só mostra o quanto ele é gigantesco e quanto mais as pessoas precisam dele. Então, trazer ele aqui é muito significativo, muito importante, porque eu espero que vocês, assim como eu, possam conhecer cada vez mais sobre a literatura América Latina e ler mais autores como esse daqui, que é gigante e genial, e conhecer um pouquinho mais desse livro também. Bom, Book Lovers, é isso. Se você gostou desse vídeo e me acompanhou até aqui, não esqueça do nosso combinado. Eu vou te esperar para o nosso próximo livro do Desafio Literário América Latina, que eu já dei uma dica. A gente vai viajar para Guatemala. Então, é isso. Não esquece do nosso combinado e até o próximo.